Olá, seja muito bem-vindo ao Conta Corrente Especial. Hoje a gente vai conversar com um dos grandes empreendedores do país. Ele, quem diria, é dentista de formação, mas resolveu jogar tudo pro alto, deixar a clínica para trás e mergulhar no mundo do fast food. Com foco na agilidade, uma embalagem inconfundível e inspiração no sabor do outro lado do mundo, abriu uma loja em 1992, no bairro de Moema, em São Paulo. E deu certo. A empresa fundada por ele é hoje a maior rede de comida oriental da América Latina, o grupo Trend Foods, dono das marcas China Box e Gendai. Robinson Shiba, muito obrigado por sua presença aqui no Conta Corrente, é um prazer te entrevistar. Prazer é todo meu, Doni. Muito fã, sou muito fã seu e do programa. Maravilha. Robinson, você abriu a primeira unidade há 21 anos. Hoje, considerando China Box e Gendai, são mais de 240 unidades. Qual é o seu papel na companhia atualmente? O que você faz lá? Bom, hoje eu cuido da estratégia do grupo, eu gosto de lançamento de novos negócios, lançamento de novos produtos, busca de parcerias, expansão. Eu cuido mais dessa parte mais estratégica. Para a gente ter noção do tamanho, das quantidades que a gente está falando, tem alguns números para entender qual é a potência, de fato, dessa rede de comida oriental? Olha, eu tenho mais de 6 mil colaboradores diretos, né? Então, eu acho que essa é uma grande responsabilidade de hoje que a companhia tem, né? Nós cuidamos de 6 mil projetos de vida, então, com bastante trabalho, suor e responsabilidade que a gente conduz os nossos negócios. Quantas refeições são servidas? Nós servimos aproximadamente 1 milhão de embalagens todos os meses, aquelas caixinhas que muitos consumidores conhecem. E quilos de carne, tem algum número nessa linha? Entre carne bovina, aves e pescados, nós consumimos aproximadamente 130, 140 toneladas por mês. É impressionante. Para entender um pouco como a gente chegou até aqui, então, quero voltar ao começo, onde tudo começou para você como empreendedor. Você é dentista de formação. Em que momento você decidiu dar uma guinada na carreira, deixar as clínicas para trás e mergulhar no mundo do empreendedorismo? Bom, Doni, eu acho que é uma história um pouquinho mais antiga. O meu avô é imigrante japonês, né? Ele veio para o Brasil praticamente sem nada. Ele veio jovem, foi trabalhar na lavoura. E depois ele cresceu e conseguiu construir uma loja de materiais para construção. Aí meu pai, que também é dentista, foi convidado a ser sócio nessa loja. Ele tinha um consultório no Paraná, em Maringá, que é onde eu nasci, mas resolveu também abandonar a carreira lá e vir para São Paulo e ser sócio. E eu, sócio do meu avô na loja de materiais, né? E eu cresci nos fundos da loja, tendo como inspiração o meu avô e o meu pai. Então, eu sempre tive a vontade de ter um negócio também próprio, como eles tiveram, como o meu pai teve, né? Ele conseguiu conduzir a carreira de dentista e de empresário, e esse sempre foi o meu sonho. E até que eu tive a oportunidade de enquanto cursava ainda a faculdade, de fazer uma viagem para os Estados Unidos. E lá eu tive contato com a comida chinesa, achei a ideia super interessante. E voltando para o Brasil, eu comentei com meu pai da ideia e ele achou muito legal também, mas ele recomendou que eu concluísse o curso. Aí eu acabei terminando a faculdade, cheguei a ter 3 consultórios, né? Mas antes de até eu montar o primeiro consultório, fiz o meu primeiro grande empreendimento, que foi o meu filho. Eu casei muito cedo, tive o Rafael com 22 anos. Então, sempre tive que correr atrás para agora tomar conta de uma família, não só de mim. E aí, isso fez com que eu fosse mais... uma pessoa mais que encarasse um pouco melhor os desafios e os riscos, né? E você assumiu um baita risco, vendeu os consultórios que você tinha para investir tudo na primeira unidade em Moema. O que passou pela sua cabeça naquela época? Olha, eu sempre tive a vontade de ter um negócio em paralelo à odontologia. Por que eu digo em paralelo? Porque eu utilizei a odontologia como se fosse um seguro.
se eu empreendesse e não tivesse sucesso nos empreendimentos, eu tinha a profissão, né? A profissão de dentista. E na verdade, o sonho de ter um negócio era tão grande que eu acabei abandonando o Porto Seguro, vamos dizer assim, né? E qual foi o papel, a participação da família nesse começo? Olha, foi fundamental, né? O meu pai sempre me apoiou, sempre acreditou em mim, apesar de eu sempre fazer as minhas travessuras, mas ele foi uma pessoa que sempre investiu em mim, né? A minha esposa também, ela sempre me apoiou. Nós já éramos casados quando eu abandonei a carreira de dentista. O Rafael já tinha 3 anos, a minha esposa trabalhava em banco, mas ela também sempre acreditou. E a minha irmã, que sempre foi minha grande companheira também, que me ajudou, também sempre teve um sonho de ter um negócio próprio e sempre esteve comigo desde o começo. E na primeira loja, você resolveu abrir e encarou logo ou planejou um pouco, estudou o mercado? Como é que foi esse comecinho? Olha, eu fiz um pequeno planejamento, mesmo que informal, né? Planejamento amador, aqueles de dentista, não aqueles business plans elaborados, uma coisa bem amadora, mas eu visitei vários concorrentes, todos os restaurantes chineses em São Paulo eu visitei, eu tentei pegar os folhetinhos de todas as pizzarias, que eram o único setor que fazia um delivery de comida eram as pizzarias. Então, eu fui entender folheto, embalagem, os restaurantes, preconceito que existia com relação à higiene e limpeza dos restaurantes chineses na época. Mas também vi que eles eram muito bem frequentados e 90% dos consumidores, dos clientes, eram de ocidentais. Então, eu tinha um mercado já em que havia uma grande aceitação da culinária. Esses pequenos indicadores eu fui coletar, fazendo essas pesquisas informais. E tentar descobrir uma maneira diferente de vender comida chinesa, né? Ô, Robinson, quem tem o sonho de empreender, muitas vezes tem na cabeça aquela ideia, mas não tem a estrutura, o capital, é difícil começar. Como que foi para você definir, por exemplo, o design, a marca, a arquitetura das lojas? Com que ajuda você contou? Com a ajuda dos meus amigos, né? Éramos todos recém-formados na época, todos buscando um espaço, um lugar ao sol. Então, eu fui buscar um amigo arquiteto, um amigo engenheiro, um amigo que tinha se formado em publicidade para fazer o meu logotipo, um que trabalhava numa gráfica para fazer as minhas embalagens e meus folhetos. Então, basicamente, eu utilizei do meu networking. O dinheiro era pequeno, né? Eu não tinha um dinheiro... eu não tinha muito dinheiro, sempre fui de classe média, média baixa. Tive que vender consultório, pegar dinheiro emprestado do pai para poder realizar meu sonho. Então, esse networking foi fundamental. Meus amigos que estão comigo até hoje. Bom, e deu muito certo. Em menos de 5 anos, você já tinha feito o milagre da multiplicação, tinha mais de 70 unidades. Isso apostando no modelo de franquia. Por quê e como foi essa decisão? O modelo de franquia. O primeiro pedido, né, Doni? O primeiro pedido, quando inaugurei, não foi para comida chinesa, foi para box, para banheiro chinês. E depois os pedidos foram mudando. Muitos perguntavam se o China Box era uma franquia. E eu não sabia o que era franquia, para falar a verdade. E eu falava que era. Se era uma franquia americana, meu nome é Robinson, né? Me ajudava bastante. Então, eu fui me interessar em entender o que era franquia, porque eu comecei a ter muitos pedidos de clientes mesmo, perguntando se aquilo era uma franquia e se eles poderiam estar abrindo uma loja também. E aí eu formatei a franquia, fui entender o que era. É um modelo de crescimento muito legal, em que você não precisa utilizar o seu capital próprio, mas você tem que ter um bom negócio para poder franquear.
porque você mexe com sonhos de pessoas, né? Então, um franqueado é uma pessoa que deposita no seu negócio todo o projeto de vida dele. Robinson, a gente já continua essa conversa. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta a gente vai conhecer os custos de uma franquia e as dicas do Robinson Chiba para quem quer empreender. O Conta Corrente volta já. Estamos de volta com Conta Corrente Especial, hoje conversando com o fundador da maior rede de comida oriental da América Latina, o grupo Trend Foods, dono das marcas Shining Box e Gendai, Robinson Chiba. Robinson, no começo você teve medo de que não desse certo, titubeou? Não, nunca tive, eu não tinha a menor dúvida de que o Shining Box era um projeto que daria certo. Ouviu muita gente duvidando? Falando, cuidado, fica na odontologia. Sim, sim. Sempre tem, né? As pessoas que são um pouco mais conservadoras. Eu tinha uma pequena rede de consultórios, eu tinha 3 consultórios. E na verdade, eles não duvidavam da ideia do Shining Box, mas sim do ramo de alimentação, que era um negócio completamente desconhecido, né? Nunca ninguém na família havia trabalhado com restaurantes antes. Então, a dúvida maior era do conhecimento sobre o negócio, né? Que normalmente, principalmente há 21 anos atrás, era muito comum um negócio você abrir um negócio e em menos de um ano você fechar. Então, esse era o maior receio, mas na minha cabeça era um projeto assim infalível. Ô Robinson, empreender não é fácil e com os percalços, o empreendedor bem-sucedido acaba tirando importantes lições e aprendizados. Eu quero falar de um tombo importante que você levou nessa carreira. Foi na Argentina, tentou abrir uma unidade por lá e em 3 anos fechou as portas. O que deu errado? Na verdade, eu acho que foi um pouco da arrogância e prepotência que, na época, eu fui tomado disso, né? Porque em 92 eu abri a primeira loja, um recém-formado em odontologia, e aí em 5, 6 anos nós tínhamos quase que 100 lojas, né? E aí a arrogância e a prepotência de achar que você era Midas levou a gente cometer uma série de erros básicos, infantis, juvenis até, né? Assim, por exemplo? Não fizemos uma pesquisa de mercado para entender se o argentino tinha o hábito de pedir comida a domicílio. Nós sabíamos que existiam vários restaurantes chineses, mas o argentino não tinha muito hábito de pedir comida em casa. É uma coisa engraçada, ele sai mais e era uma marca completamente desconhecida lá. Então eu não fiz uma pesquisa de preço, não precifiquei corretamente. E também não entendi que o cenário econômico na Argentina, que era na época de um peso, $1, era insustentável também, né? Então, tanto que em 99, quando o Brasil flutuou o câmbio, a Argentina entrou numa profunda crise financeira. E até que culminou em 2001, eu ter que trazer todos os meus colaboradores brasileiros, porque estava acontecendo panelaço, curralito, uma série de coisas lá e tivemos que encerrar a loja. Depois da Argentina, você resolveu apostar no México. Isso. Abriu mais de uma unidade lá. Parecia que ia deslanchar e agora não tem mais nenhuma. O que aconteceu por lá? No México, nós fizemos um pouco melhor a nossa lição de casa. A gente fez uma pesquisa de mercado, eu consegui arrumar um parceiro local, mas aí eu aprendi também, aprendemos todos juntos, que você exportar um conceito, um negócio para outro país, demanda muito capital humano também, né? Humano e por um longo tempo. O capital humano é eu ter que mandar pessoas expert no assunto, brasileiros, porque a marca lá não existe, o negócio também lá, mesmo pela proximidade com os Estados Unidos, não existe. Então, é um mercado ainda virgem, o delivery de comida chinesa, e só que os experts todos estavam aqui no Brasil. Então, eu teria que mandar com bastante frequência e por um tempo longo, pessoas conhecedoras do assunto.
Até mesmo eu pensei em me mudar e acabar morando lá um período. Mas não tive a coragem suficiente para fazer isso e também recursos o suficiente para manter o negócio e fazer com que ele prosperasse. E qual foi o grande aprendizado que você tirou desses 2 momentos difíceis? É que, bom, exportar é um negócio caro e requer bastante investimento humano de dinheiro e por longo tempo. Isso, uma pesquisa, simples pesquisa que foi conversar com todos que tinham tentado, que eu não fiz na época, eu aprendi, né? Todos que tentaram realmente demandaram um investimento significativo. Tanto que, olhando para o mercado brasileiro, nós não temos grandes redes internacionais com uma rede extensa aqui, né? Só os principais players. Agora, no momento agora, que algumas outras marcas estão vindo também. Mas aqui no Brasil, sua rede explodiu. Qual foi, a seu ver, o principal ingrediente para que desse tão certo por aqui? Olha, eu acredito que o pioneirismo, né, em todos os mercados. Eu ter optado por crescer através de franquia possibilitou uma penetração territorial rápida, né? E aí, entrando em todas as cidades, todas as capitais, com a caixinha, com o biscoitinho da sorte, com o motoqueiro com a mochila, um nome americano, com a cozinha à mostra. Então, fui pioneiro em todos os locais com um negócio de entrega de comida chinesa, porque na maioria dos locais, a única coisa que o consumidor podia pedir em casa era pizza. E não deve ser fácil ganhar da pizza, né? Não. E não tenho a pretensão de ganhar. Tenho a pretensão de ter 30% do mercado, para mim já está ótimo. Ô Robinson, quem quer empreender muitas vezes pensa, para minimizar o risco, em usar o artifício da franquia, né? Porque você já pega a experiência, o know-how, o apoio do franqueador. Quais são os valores atualmente para se abrir uma franquia, por exemplo, do grupo China Box? Do China Box, hoje o franqueado tem que ter disponível por volta de R$400 mil. Ele monta uma loja. Isso envolve o quê? A reforma do local, a compra de equipamentos, treinamento de equipe, a taxa de franquia, o capital de giro necessário para um mês. O ponto comercial não? Ponto comercial não, porque no China a gente está presente em rua. Então a gente não precisa estar muito bem localizado na principal avenida. Podemos estar próximo da principal avenida, mas uma rua secundária, porque o nosso negócio principal é a entrega. Para o Gendai, que é a comida japonesa, o fast food, aí já requer um ponto comercial em shopping. Aí o investimento também é na ordem de 400, 450 para montar a loja, mais o valor do ponto comercial. E quanto da fatia do faturamento nos 2 casos fica com o dono e quanto vai para o franqueador? A franqueadora recebe de royalties, que é o que vem para a empresa franqueadora, no caso do China Box 6% e no caso do Gendai 5%. E depois tem os outros investimentos, um outro percentual que gira em torno de 2% a 3%, que é o fundo de propaganda. Mas esse não é um dinheiro da franqueadora, esse é um dinheiro que vai para um fundo nacional para investimento em marketing. O franqueado, atualmente, ele fica com em torno de 15% de lucro líquido, 15% do faturamento bruto. Ô Robinson, você foi visionário lá em 92. Abriu uma unidade, hoje são mais de 240. Deu pontapé inicial na maior rede de comida oriental da América Latina. Hoje, o que o visionário Robinson está vendo para o futuro? Para onde você está mirando? Para onde você quer crescer? Pretendo fazer os investimentos aqui no Brasil. Eu acredito muito que o Brasil ainda tem um potencial enorme a ser explorado. Nós pretendemos, nos próximos 5 anos, dobrar a rede, o número de lojas da rede, através de franquias e através também de lojas próprias. E você, como empreendedor, qual é seu sonho? Qual é um sonho que você ainda não realizou, que você pensa para a sua vida pessoal no futuro? Bom, olha, eu tenho vários sonhos, né? Vários, mas um em especial eu consegui fazer uma sucessão segura, uma sucessão da minha empresa, né? Quero e provavelmente vou conseguir a perpetuidade da marca, através de profissionalização, de uma gestão mais transparente
E então eu fico muito preocupado com a sucessão. E, obviamente, como pai, aquele meu primeiro grande empreendimento, que foi o meu filho, o Rafael, hoje está com 23 anos, não trabalha na empresa, trabalha no mercado. Eu tenho um sonho que um dia ele consiga fazer a minha sucessão, mas ele o fará se ele tiver capacidade, né? Ele entrará no grupo por mérito, não por ser filho do presidente. Qual é hoje sua definição de fracasso e de sucesso? Olha, fracasso para mim é aquela pessoa que sonha, mas não implanta. Ele tem grandes sonhos, grandes ideias, mas ele fica numa burocracia mental e acaba não implantando absolutamente nada. Esse é o grande sonhador. E o sucesso é aquele que sonha e realiza, e implanta, e faz acontecer, né? Vejo muitos jovens hoje sonhando com 1 bilhão e não tem o foco no primeiro real. Então, eu acho que você deve sonhar com 1 bilhão, dar a volta ao mundo, mas você tem que ter foco no primeiro real e no primeiro passo, porque senão você não vai chegar em lugar nenhum. Como você encara o risco? O maior risco de todos é você não implantar e alguém fazer antes que você, né? Então, o risco é muito... para mim é uma coisa, para outro empreendedor é outra. Então, eu não penso em risco, né? Hoje o Brasil, eles falam do Brasil, o PIB do Brasil, a desvalorização cambial. Eu montei em 92, isso era pós-plano Collor, com confisco, com uma série de inflação de 500% ao mês, e eu montei a primeira loja nesse cenário. Hoje as coisas estão muito mais estabilizadas, hoje você consegue ter acesso à informação, basta você clicar na internet que te aparece todos os números dos concorrentes, os seus números, a sua vida, onde você mora. Então hoje a gente tem acesso a um monte de informação que minimiza bastante risco. Então, para mim, o maior risco hoje é não implantar, é ficar só no plano. E para quem está em casa, tem o sonho de empreender, de abrir uma empresa, de quem sabe ser no futuro um Robinson Chiba. Qual é seu conselho, qual é a sua receita para fazer um empreendimento de sucesso e se tornar um grande empreendedor? Planeje. Hoje a facilidade de planejar está maior do que quando eu fiz. Eu fiz um plano informal, aquelas pesquisas informais. Hoje você tem ferramentas para fazer essa pesquisa. Vai entender o que o mercado está fazendo e tente fazer diferente. Não vir com a mesma receita, né? Porque aí vai se tornar um pouco mais difícil. E implante, né? Hoje, se existe uma balança onde antigamente a ideia tinha um peso maior e a ação tinha um peso menor, hoje está invertido. Ideia está acessível a todo mundo. Todo mundo tem várias ideias e conseguem ter acesso a todas as informações. E está no sucesso ou não de quem plantar primeiro e ocupar o espaço primeiro. Robinson Chiba, muito obrigado por sua entrevista aqui no Conta Corrente. Eu que agradeço, Doni. Muito obrigado. E a você em casa, muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau.